Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com dois convidados, eles já participaram de outros programas aqui com a gente e eles vão se apresentar agora para vocês, que é a Fran e o Israel. Oi, pessoas, tudo bem? Eu sou a Fran, eu sou discente do curso de música da UFC Sobral e eu também sou produtora cultural aqui na cidade. Então é um prazer estar aqui conversando um pouco sobre editais com vocês. Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Israel, eu sou docente do curso de música. A gente já escreveu alguns projetos nessa área de eventos musicais e culturais e a gente está aqui para compartilhar um pouco dessa nossa experiência nessa área. E no programa de hoje, Trocando Ideias, a gente vai conversar um pouquinho com a Fran e com o Israel. A gente vai conversar sobre editais e captação de recursos. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, entender como funciona, a sua importância para os artistas e os processos que precisamos entender para poder participar dos editais. E para iniciar, né, eu gostaria que vocês falassem para a gente o que são esses editais, quem participa. Então, pessoal, edital normalmente é um documento, um processo seletivo, né? Ou algum edital aberto. Existem alguns tipos de editais que a gente vai conversar sobre eles. Então, normalmente, algumas empresas ou órgãos federais ou estaduais, algum órgão público, eles lançam editais para inscrição de projetos culturais, no caso da gente, editais de projeto de cultura. Então, existem editais, por exemplo, permanentes, como são as leis federais, as leis de incentivo à cultura, federal, estadual, municipal, né? Que são editais permanentes que você tem seu projeto e procura adequar nessa lei. E existem editais mais pontuais e específicos, como teve a lei Aldir Blanc, por exemplo, mas existem empresas que abrem editais específicos, como, por exemplo, Petrobras, Banco do Nordeste, Natura, Itaú. Então, essas empresas abrem editais específicos para atrair pessoas físicas ou jurídicas, depende do edital, para inscrever projetos de acordo com o interesse dessas empresas. Então, esses editais normalmente não são tão abertos assim para escrever o que você quer. Por exemplo, o Itaú abre um edital voltado à apresentação de música de câmara no Nordeste. Então, seu projeto tem a ver com isso. Não, esse edital é para música que envolve teatro com música armorial. Então, você tem que escrever um projeto que se enquadre nesses perfis. E existem os editais mais abertos, que são durante o ano todo, como a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet, né, e as leis estaduais. É importante saber como funcionam essas leis e como você consegue adequar seu projeto a essas leis, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de captar o recurso e na hora de fazer a real execução do seu projeto. Então, é muito importante ter conhecimento, antes de começar qualquer coisa, conhecimento do edital que vocês pretendem concorrer, tá? Acho que é isso, né? Interessante também que existem editais que surgem a partir, tipo assim, de projetos que já foram incentivados, patrocinados por um outro edital. Como no caso, por exemplo, da própria Lei Aldir Blanc, né? Tem um edital recente que foi tanto do Festa do Sol quanto do Arte Urgente, que eles passaram num edital maior, eles conseguiram captar esse recurso maior, né? Que, se não me engano, foi 1 milhão ou um pouco menos, mas por aí. E a partir disso, outros editais menores que conseguiram contemplar e meio que capilarizar, né, esse recurso, assim. E também existem editais de credenciamento, por exemplo, né, que esses editais de credenciamento, eles são basicamente para a sua proposta ficar ali no banco de dados da instituição, né, como, por exemplo, do SESC, que sempre faz um Ceará, credenciamento anual, e aí o seu projeto fica lá no banco de dados, e aí os curadores, né, a curadoria vai ter acesso ali ao seu projeto, e se você se encaixar em determinada programação da instituição, você é contratado, né? Então, existe também essa espécie de edital, além dos editais de captação de recursos que o professor já falou. Então, só para complementar a Fran,
A gente está falando aqui, vai ser um podcast justamente sobre editais e lei de incentivo à cultura, por exemplo. Então, quem está escutando, normalmente, seu interesse é para saber um pouco mais sobre o assunto e, quem sabe, começar, né? Então, o que são esses editais? Você tem dois caminhos. Você tem um projeto, então a gente como músico normalmente não tem recurso para executar um projeto. Então você tem um projeto, por exemplo, eu quero gravar um CD, eu quero fazer apresentações, eu quero fazer um projeto social, eu quero escrever um projeto social de fomentar a educação musical aqui no meu bairro, por exemplo. Existem milhões de tipos de projetos, eles são englobados dentro das leis de incentivo à cultura. Então como é que você vai ter recurso para fazer isso? Então, as leis ou os editais, você vai ficar de olho nos editais ou na Lei Federal de Incentivo à Cultura, que a gente vai falar um pouco sobre a diferença dos dois, um pouco mais à frente, mas esse recurso vem oriundo dessas fontes. Então, você consegue recurso para fazer o seu projeto, né, para executar o seu projeto, você sendo o proponente, o diretor do seu projeto, vamos dizer assim, certo? Então, nada mais do que é que você escreve um projeto, a ordem normalmente é essa, você idealiza um evento ou um projeto, como, por exemplo, foi o caso do Encontro de Cordas, né? Mas tem projetos sociais que vivem de lei de incentivo à cultura, como o Instituto Bacarelli, por exemplo, como a FUNFEC, lá de Luiz Gomes. Então, esses institutos são permanentes. Então, você pode fazer, por exemplo, um projeto permanente pautado em leis de incentivo à cultura ou projetos pontuais, né? Que pode captar recurso via essas leis de incentivos, essas fontes que a gente vai citar aqui hoje. Só lembrando que, tipo assim, para você conseguir captar esses recursos para o seu projeto, tipo, edital é uma dessas vias, né? Existem outras vias, como, por exemplo, financiamento colaborativo, mas que não é o objetivo desse podcast inicialmente, né? Mas só lembrando que tem outras formas de você captar recursos para viabilizar o seu projeto, né? O edital, ele é só uma dessas vias. Pessoal, onde é que a gente pode acompanhar o lançamento desses editais? Então, sobre onde encontrar esses editais culturais, né? Eu posso destacar aqui os sites das secretarias municipais e estaduais de cultura, né, do seu estado, né? Caso você não tenha uma secretaria municipal ou estadual de cultura, você pode ver um órgão correspondente, porque geralmente esses editais saem, por exemplo, no próprio site do governo ou do site da prefeitura também. Outra forma de você encontrar esses editais é acessando sites como Prosas, Editais e Afins, MyClap e artivismo.co. Ou você pode também entrar em alguns grupos de WhatsApp, como, por exemplo, da própria produtora Suburbana, que tem sempre lança editais nos sites, nos grupos de WhatsApp deles, ou em páginas do Instagram, como Cultural Quarentena, como Tô Dentro Festivais, Ponte Autônoma Temporária, Emerge Artes, o ILIFA, editais e festivais culturais, e no próprio Mapa Cultural do Ceará. Eu tô falando dessa ruma de coisa porque realmente eu sou muito rata de edital, entendeu? Então eu fico caçando editais. Mas eu não manjo tanto dos editais maiores, né, de captação de recurso. Mas eu consigo dizer para vocês que, se vocês ficarem atentos a esses canais, vocês sempre vão ver editais novos, assim, que estão saindo, que estão abertos no momento, e que vocês podem aí inscrever o projeto cultural de vocês. Então, para falar sobre a Lei de Incentivo à Cultura, eu vou falar um pouco sobre a mecânica dela para vocês entenderem no que é que vocês vão estar se aventurando, certo? Então, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, ou as leis estaduais, ela é um mecanismo de renúncia fiscal. Então, o que é isso? Qualquer pessoa física ou jurídica, então, por exemplo, seu pai ele paga imposto de renda. Então, vamos dizer que seu pai paga R$1.000 de imposto de renda por ano ao governo federal. Certo? Então, ele tem direito, pessoa física, a doar 6% desse valor do que ele paga. É diferente do valor do que ele é restituído ou que ele tem que pagar no fim, quando declara o imposto de renda, certo? Então, é o valor que ele paga ao longo do ano. Quando ele faz a declaração lá, valor pago no ano inteiro. Vamos lá, R$1.000, né? Ou R$10.000, né? R$10.000, por exemplo, ele pagou R$10.000. Então, ele tem direito a doar
6% desse valor diretamente a um projeto cadastrado via Lei de Incentivo à Cultura, que seria 6%, certo? Seria R$ 600, no caso, certo? Então, esse recurso, ele vem direto do governo federal. Assim, ele vai doar para você, e quando ele for fazer a declaração de imposto de renda, ele vai dizer, doei R$ 600 ao projeto tal, né? Já está lá na base, e o governo vai restituir esse valor a ele. Ou seja, ele não tem gastos, né? Ele vai passar um tempo sem dinheiro, mas esse valor vem corrigido, tá? Então ele paga os R$ 600, vamos dizer hoje, agora, no mês de junho. Quando for lá para março do ano que vem, quando ele for declarar o imposto de renda 2020, eles doem R$ 600 para o projeto da Fran, cadastrada na Lei Rouanet, tal, certo? E tem todo o processo para que não vai ser hoje que a gente vai falar, mas não é depositar o dinheiro numa conta, é uma conta aberta pelo governo federal, né, que esse dinheiro capta o recurso, transfere para outra conta também aberta pelo governo para você poder gastar o dinheiro. Então tem toda uma burocraciazinha, mas não é tão complicado quanto parece, não. Tá? Então, a lei de incentivo fiscal é isso, é renúncia fiscal. Então, do governo, a renúncia do governo. Então, uma empresa jurídica, né, uma pessoa jurídica vai poder doar 4%, né? Então, para a gente que dá R$ 10.000 por ano, por exemplo, doar 600, pode ser pouco, mas uma empresa, por exemplo, como o Itaú, como a Petrobras, são milhões de reais que, em vez de ela doar para o governo, ela vai poder investir em projetos que vão fazer propaganda da empresa dela. E é isso que as grandes empresas fazem, os editais próprios. Então, o que é que ela faz? Eu tenho 5 milhões de reais, o Itaú, Natura faz direto. Eu tenho 5 milhões de reais disponível aqui para gastar com a Lei de Incentivo à Cultura, para investir. Então, quais são os tipos de projetos que eu estou interessado nesse ano? Esse ano eu quero investir em projetos que tenham a mulher negra em destaque. Eu quero... É realmente assim que funciona meio que os editais da Natura e tal. Então, aí você vai cadastrar seu projeto. Então, existem duas formas, por exemplo, de você pensar no seu projeto. A primeira é você ver o edital e tentar adequar seu projeto a esse edital. Tá? Então, por exemplo, tem que ter uma mulher negra em destaque, tem que ser música de mulheres compositoras. Aí você, vou fazer um projeto de um show só baseado em cantoras e tal, e você monta o projeto em cima disso. Tá? E o outro caminho é direto pela Lei Rouanet. Porque todos esses projetos, você cadastra, por exemplo, no edital do Itaú, a maioria pede para você ser aprovado também na Lei Rouanet, o que é muito fácil se você já é aprovado num edital desse, que é gigante, que tem milhares de concorrentes. Então, quando você é aprovado num edital desse, meio que a Lei Rouanet ele aprova automaticamente, não tem muita dificuldade nisso. Agora, o caminho das pedras, foi o que eu fiz, por exemplo, no Encontro de Cordas, é um caminho mais complicado, porque você escreve direto na Lei Rouanet. Então, a Lei Rouanet vai lhe permitir, você pode escrever o seu projeto adequando a Lei Rouanet, mas a Lei Rouanet ela é aberta 24 horas, 365 dias do ano, não tem um prazo para você escrever na Lei Rouanet, certo? Então, você pode escrever seu projeto a qualquer período do ano. Então, hoje de tarde eu estou pensando em escrever um projeto de uma série de concertos pelo Ceará. Aí você faz orçamento, faz todo o seu planejamento, que a gente pode falar já, e escreve o projeto lá na Lei Rouanet. Demora um período, mas quando ele é aprovado, ele vai liberar o quê? Ele não vai liberar dinheiro, ele vai liberar valor disponível para captação de recursos. Então, vamos dizer que você escreveu o projeto que deu R$ 30.000, e ele aprovou os 30 mil, né? Porque ele pode aprovar menos ou mais. Quando ele aprova esse 30 mil, não quer dizer que o governo vai lhe dar os 30 mil, quer dizer que agora você vai, nessas fontes que eu disse, nas empresas físicas, nas empresas jurídicas ou pessoas físicas, tentar que as pessoas lhe doem esse dinheiro via lei de incentivo fiscal. E esse caminho, esse é o mais complicado, porque aí você tem alguma empresa que pelo menos tenha boa parte já garantido para você, né? Dizer assim, escreva o seu projeto que quando sair eu lhe dou 50%, por exemplo, ou você vai ter que fazer o caminho das pedras mesmo, de empresa em empresa. Foi isso que aconteceu via Encontro de Cordas, no Encontro de Cordas, e é um caminho mais complicado, que dá certo? Dá. Agora precisa de muita antecedência, não é coisa para você escrever 6 meses antes, não dá certo. É coisa de pelo menos um ano antes, e porque demora, todo esse procedimento demora.
E tem todo um trabalho de convencimento de ir nas empresas, apresentar seu projeto, de tentar captar o recurso. Então, esse é um caminho mais complicado, mas que você, por exemplo, pode fazer seu projeto mais à vontade, do jeito que você quer, entendeu? Por exemplo, na época do Encontro de Corda, tinha um edital, não me lembro de qual empresa, financiando festivais, que mandaram para mim, não sei se foi Itaú, não me lembro, financiando justamente festivais, só que deveria ter algum grupo inglês no festival, que não era o caso da gente, entendeu? Não tinha um grupo inglês. Então, às vezes tem essas peculiaridades que você pode adaptar ou às vezes não dá para adaptar. Então, vocês ficam de olho tanto nos editais que a Fran disse, porque alguns editais não precisam cadastrar em Lei Rouanet, né? Dessas empresas grandes, a maioria sim, Natura, Itaú, Banco do Nordeste, a maioria precisa. Mas tem editais menores que não precisam realmente ser cadastrados via Lei Rouanet. Tá bom? A Lei de Incentivo Federal à Cultura, né? A antiga Lei Rouanet. E, gente, como é que funciona, em geral, a questão da documentação para se inscrever? É preciso ter empresa aberta, por exemplo? O professor Israel já tinha falado, né? Já vem ali em algum anexo ou no próprio edital uma relação da documentação necessária, né? Para você enviar ali no ato da inscrição. Eu geralmente acesso o formulário antes para saber o que está sendo solicitado ali. Checklists também são essenciais, são necessários para esse processo de produção, para fazer com que você se organize, porque geralmente são muitas documentações, só que boa parte das documentações, pelo menos nos editais que eu me inscrevo, dá para tirar pela internet, dá para fazer online, no computador, então não é uma dificuldade tão grande assim, mas são muitas as documentações, isso é um fato. E geralmente você precisa, varia muito, entendeu? Sobre essa parada de ter uma empresa aberta, porque alguns editais são para pessoas físicas, a exemplo, por exemplo, de vários editais que saíram pela Lei Aldir Blanc, que contemplaram pessoas físicas, mas uma boa parte, eu posso dizer que uma parte considerável dos editais precisa ali de ter uma representação. Hoje você ter um MEI aberto, né, que é uma microempresa, microempreendedor individual, na verdade, ou de você ter ali um ME, uma microempresa que lhe represente juridicamente. Então, vai variar muito de edital a edital. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre portfólio para editais de financiamento. Para vocês falarem um pouquinho para a gente como que é construir, né, um portfólio para esses editais. Então, o portfólio, ele é um documento que funciona ali como uma coleção dos trabalhos que ou uma empresa ou que um profissional já realizou. No caso aqui a gente está falando de artistas, né, artistas. No caso, esse portfólio ele pode reunir todos os trabalhos, mas assim, se você tiver anos e anos e anos de carreira, você pode colocar ali também os seus principais trabalhos, tá bom? E no portfólio, geralmente, ele vai ter ser dividido ali em algumas seções, né? Você vai ter uma parte para você colocar a sua mini bio, por exemplo, né? Uma foto sua. Vai ter também essa divisão de seções por área de atuação, digamos que você é da música, do audiovisual e da literatura, né? Você pode também dividir ali por seções de atuação, tá bom? E ali no portfólio você vai colocar também os nomes dos trabalhos, as fotos desses trabalhos, né, os links de acesso a esses trabalhos, por exemplo. Você pode colocar também ali matérias onde os seus trabalhos saíram, por exemplo. Então, nesse portfólio, ele vai ser essa coleção desses trabalhos que já foram realizados. Eu gostaria de destacar que tem outras coisas também que são muito importantes, além do portfólio, né? Geralmente, dependendo do edital aí que você queira concorrer, você também vai precisar de um currículo artístico, né? Onde ele vai funcionar ali um pouco parecido com o Lattes, por exemplo, né? Mas é um currículo artístico, onde vai ter ali a lista dos trabalhos, né? Com um ano, onde foi que você atuou, né? Qual foi o trabalho e onde foi o local que você atuou, vai conter ali formação, os cursos que você já fez, voltado para a área artística, né? Os festivais que você já participou. E outro documento também que é super importante, que é o press clipping, né? Ou clipping de mídia,
que é basicamente a reunião de todas as mídias que falaram sobre o seu projeto, né? Ou sobre determinado artista. Por exemplo, matérias de TV, jornal, revista, blog, site, spots, documentários, entre outras coisas que a pessoa saiu, enfim. E uma das dicas que eu dou para vocês é que se vocês forem fazer portfólio, currículo ou press clipping, o Canva, eu estou fazendo aqui a propaganda, mas é porque é muito bom, assim, tem alguns modelos já prontos lá, caso vocês não tenham uma ideia do design, então vocês já podem fazer ali direto no Canva, e uma coisa super importante que é deixar isso atualizado, né, porque não adianta nada você ir concorrer, por exemplo, tentar enviar seu projeto para a Lei de Incentivo Federal, né, da Cultura, e você colocar o seu portfólio atualizado em 2017. Então, bota isso, atualiza os materiais artísticos de vocês. Isso é super importante também. Então, a Fran falou super bem, né? Mas é importante que vocês tenham consciência do porquê que isso tem que estar bem feito e bem organizado. Porque alguém vai investir dinheiro, né? Não só privado, mas principalmente público, no seu projeto. E para isso, ele precisa ter a certeza que esse projeto vai ser, além de ser realmente executado, que ele vai ser bem gerido e bem executado. Então, para isso é muito importante que o currículo e que a pessoa que está à frente desse projeto tenha propriedade para dirigir esse projeto. Por isso que é muito importante ter um portfólio bem feito, entendeu? Que você mostra o que você já fez, né? Eu sei que eu nunca organizei um evento, mas já participou, principalmente que é do curso, já participou da organização de Encontramos, Europestriz, então vocês têm muita coisa já para botar no portfólio de vocês, que ajudaram a organizar. Isso ajuda muito na hora que vocês enviam esse portfólio e a concorrer a algum projeto, tá bom? Pois é, uma dúvida minha era sobre mesmo esse início, né? Quando a pessoa está iniciando nessa questão de conseguir financiamento para o edital. É bem difícil mesmo para quem está começando. Tipo assim, você imagina que você quer fazer um projeto e, no caso, você não tem nenhuma experiência, é mais difícil conseguir. Então, Carla, realmente, o primeiro projeto, ele vai ser um pouquinho mais complicado de conseguir. Tem alguns projetos, por exemplo, que pedem experiências em projetos anteriores, né? Mas nem sempre pede experiência dirigindo o projeto. Então, às vezes, pede experiência, por exemplo, ter participado da organização de alguns projetos. Então, é isso que eu falei. Aí, o Orquestriz, por exemplo, Encontro de Cordas, Encontramos. Então, existem alguns projetos que existem dentro da UFC que vocês podem utilizar no portfólio como que tenham ajudado, né? Pede uma declaração para a pessoa, participei da organização, criando a declaração, que isso vai ajudar vocês. Mas, realmente, o primeiro projeto, assim, para sair do papel, às vezes é mais complicado porque eles exigem uma certa experiência, né? Mas tem editais que não exigem, então fica um pouquinho mais simples. Depende muito do edital que você está concorrendo também. Pronto, uma das coisas que eu indico para vocês é tentar ver no município de vocês, entendeu? Porque geralmente no município entre aspas, um pouco mais fácil, né? Porque você vai ter ali uma oportunidade maior, acredito eu, pelo menos para mim, de passar naquele edital, naquele primeiro edital. E depois você pode ir aumentando. Por exemplo, eu, quando comecei, eu tentei concorrer aos editais locais, né? Os editais da minha cidade. Sempre fazendo checklist, por exemplo, da documentação, porque às vezes, não se enganem, quando você erra um X no documento, isso acaba com todo o processo. Eu já fui tombada por um X, eu gostaria de deixar isso aqui registrado, por causa de um X que eu esqueci num documento específico. Então é importante ter esse checklist dessa documentação e ir fazendo, assim, com constância, entendeu? Não precisa... Não, por exemplo, você tem 15 dias para poder mandar esse projeto, vai se organizando durante esses 15 dias, né? Para você não mandar, tipo assim, no 15º dia, entendeu? No último dia. Não faça isso, né? Vá fazendo aos poucos, todo dia você faz um pouco também, e essa organização na hora de inscrever é super essencial, é super importante também. E a partir de hoje, já, como o professor Israel já falou, né, já mantenham o material de vocês atualizado, né? Porque aí, quando, por exemplo, aparecer um edital, você já vai ter boa parte do seu material já pronto. Então, isso também é importante, assim.
E não tenham medo, acho que é botar a cara no sol, entendeu? E inscrever. Lembrando que no final do ano vai ter Lei Aldir Blanc 2, entendeu? No final de 2021, viu, gente? Para quem está escutando nos próximos anos. Mas vai ter a Lei Aldir Blanc 2, então já vai se preparando, entendeu? Se vocês têm a meta de concorrer em algum dos editais da Aldir Blanc no final do ano, então já vai se preparando que dá certo. Isso nos leva para a próxima pergunta, que é sobre as etapas do projeto. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso para a gente? Qualquer projeto, você tem que primeiro organizar, tá? Primeiro você tem que colocar na ponta do lápis e no papel tudo, e ele precisa estar bem detalhado, porque senão não vai funcionar, tá? Então, existem algumas etapas. Então, na pré-produção, existe a pré-produção, a produção e a pós-produção, tá? Então, na pré-produção é toda essa parte de planejamento inicial. Então, o que será o projeto, como, qual os seus gastos, né? O planejamento já dos gastos, qual o seu público-alvo, tudo isso precisa estar na ponta do lápis, né? Qual vai ser a sua equipe de trabalho, então já o planejamento, se eu vou ter essas pessoas, qual vai ser a disponibilidade, quais são as opções que eu tenho. Então, isso tudo faz parte da pré-produção, onde é que eu vou captar recursos, a escrita do projeto. Então, isso é a primeira parte do projeto, tá? Então, idealizar a ideia, conceber a ideia, e a partir daí começar a pensar nas etapas de execução desse projeto, né? Então, pensar na equipe técnica, existe toda a parte de pré-produção. Depois você vem para a execução do projeto, tá bom? Aí a execução do projeto em si é a produção. Então, já são os ensaios, já falando do projeto mais na área da música, né? Ou teatro, por exemplo, né? Já são os ensaios, já é a apresentação, já separa... aluguel do material que você vai usar, aluguel do palco, dos palcos que você vai fazer. Toda a parte de execução já do projeto é a parte de produção. Então, quando você já entra na execução do projeto, que já tem que estar previsto desde antes. Então, quando você escreve um projeto desse, o orçamento, você já envia com orçamento, e o orçamento detalhado. E você tem pouca margem para mexer no orçamento, por isso que é muito importante o planejamento. Não, eu só tava lembrando também do cronograma, né? Também é algo super importante nessa fase aí também. Exato, a pré-produção, quando você manda o projeto, já tem 90% dos editais já exige cronograma e orçamento. E não é para mandar, que nem vocês mandam cronograma no TCC, não, já falando como orientador, né? Meio que só vou marcando X. Não, é realmente um cronograma que você precisa cumprir e que vai lhe ajudar, na verdade, a realizar seu projeto. Então, tem todo um cronograma. Esse mês eu vou selecionar o repertório, esse mês eu vou fazer os arranjos, esse mês a gente vai confeccionar o cenário, a gente vai selecionar os músicos, a gente vai selecionar as equipes que vão trabalhar com a gente vai precisar de road, a gente vai precisar de iluminação, a gente vai precisar... Então, vocês têm que pensar em cada detalhe. A gente vai precisar de transporte, a gente vai viajar, a gente precisa de hospedagem, a gente precisa de alimentação, a gente vai precisar... Então, tudo isso tem que estar dentro do projeto. Então, a gente vai precisar de estante. Isso é importante também, principalmente via Lei Rouanet. Não a verba, por exemplo, para você captar, para você comprar material permanente, certo? Então, por exemplo, eu vou precisar de uma impressora para um encontro de corda ou para um estante. Então, esse material você vai colocar no projeto. Eu vou precisar da impressora tal, valor de R$1.000. Isso é importante saber também. Depois que acaba o projeto, se for um projeto permanente, massa, você vai ficar com a impressora. Mas, por exemplo, encontro de corda, eu não fiz isso porque eu já sabia, mas eu vou botar uma impressora no encontro de corda. R$1.000 a impressora que eu quero, porque é a laser e tal. Terminou, acabou o projeto, você tem que doar esse material. Você não pode ficar com esse material, certo? Porque ele foi justamente o projeto, depois ele não pode ficar com a pessoa física. Então você tem que doar para uma coisa, para alguma instituição de caridade, algo desse tipo. Então, tudo isso tem que ser no papel, orçamento detalhado, tá? O que é que vocês vão precisar, cronograma, né? As etapas de execução do projeto, o que é que você vai fazer dentro do projeto. Aí você entra na execução, e na execução, muito importante, guardar tudo que é comprovante, bater quantas fotos for necessário o tempo inteiro, tá? Porque na pós-produção, que a Fran vai falar aqui mais detalhadamente, aí vai entrar na fase que eu diria mais complicada, não é complicada não, mais burocrática,
Agora a Franzinha vai falar um pouquinho para a gente sobre os procedimentos mais comuns para a prestação de contas do projeto. Pronto. No caso, teve, antes de falar, né, o professor Israel, acho que ele chegou a mencionar, se eu não me engano, mas é muito importante destacar que é esse lance da comunicação, viu? A comunicação, principalmente agora, né, em mídias sociais, é muito importante e aquilo ali vai servir também para você, vai guardando também nas pastas dos drives, porque vai servir para essa fase agora de pós-produção, né, que é essa fase de prestação de contas. Mas antes de eu entrar na prestação de contas, também tem, falando um pouco sobre esse lance da pós-produção, o que está envolvido, né? Por exemplo, o projeto acabou, né? Tipo assim, a última apresentação, o último show, e aí, pronto, o projeto acabou. Não, o projeto não acabou, entendeu? Ele não acaba no último dia. A gente vai ter ali, nesse processo de pós-produção, a desmontagem, a devolução de palco, né? De som, iluminação, tem traslado também, né? Das pessoas que vão voltar lá para suas casas, para suas cidades, para os seus países, banheiros químicos, tudo isso também está envolvido nesse processo de pós-produção. E aí, falando mais especificamente sobre a prestação de contas, né? O que está envolvido nessa prestação de contas? Relatórios, né? Nesses relatórios vão constar ali se os objetivos e metas que vocês botaram no projeto de vocês foram alcançados com sucesso, né? Você vai especificar nesses relatórios quantidade de público, cidades abrangidas, né, e demais especificidades do projeto de vocês. Na prestação de contas, você vai devolver aos cofres públicos ou à empresa, ou enfim, ao seu patrocinador, o dinheiro que sobrou, também faz parte disso, faz parte da prestação de contas. E na prestação de contas, né, você vai ter que colocar ali no seu relatório foto, vídeo, documentário, vídeo institucional e tudo mais de material em áudio, em vídeo, em foto, comprovando, né, que você atingiu ali, que você executou o seu projeto. Então, vamos lá. Sobre essa parada de foto, tem uma questão aí. Porque existem as fotos que são fotos bonitas para as redes sociais e existem as fotos para os relatórios. Que as fotos para os relatórios é que precisa constar nessas fotos, nesses vídeos? O público, a quantidade de público, ou seja, o mar de gente, ou se não, no caso da internet, o mar de números que tem ali, né, enfim, nos indicadores das redes sociais, por exemplo, né, e tem que constar também, por exemplo, se você teve um blimp, né, que é aqueles balão grande que fica, enfim, tipo como se fosse, eu não sei explicar direito, mas, por exemplo, a foto dos blimps, a foto das camisas, né, que foram produzidas, a foto do material gráfico, tudo precisa constar também nos relatórios. Então, todo o material que foi produzido com aquele dinheiro, certo? Precisa estar constando ali no relatório. Então, essas fotos são, muitas vezes, fotos para os relatórios, né? Anexado a isso, né? A gente tem essa comprovação também financeira, né? Que é meio que esse relatório financeiro, né? O comprovante de pagamento, né? Nota fiscal, contrato, recibo, propostas, tudo isso faz parte desse processo de prestação de conta, tá bom? Então, basicamente, uma coisa que é super importante é entender que a prestação de contas não começa na pós-produção, né? Que é um engano a gente achar isso. A prestação de contas começa à medida que você vai contratando o povo, entendeu? Então, por exemplo, você fez o projeto, você já vai pensando naquela conta que você vai prestar aquelas contas, entendeu? Então, por exemplo, se você bota lá que você vai atingir 3.000 pessoas, você tem que atingir minimamente ali, sei lá, no mínimo 2.900 ou 3.000 ou mais, entendeu? Você tem que atingir aquela meta e você tem que comprovar que você atingiu aquela meta. Então, já escrevendo a meta do projeto, os objetivos do projeto, já pensando como você vai prestar contas, entendeu? Então, essa prestação de contas, ela tá ali envolvida durante todo o projeto, né? Então, quando você for indicar para o fotógrafo que ele vai ter que fotografar, e você vai ter que indicar para ele que vai ter que ser foto para a internet, né? Sei lá, por exemplo,
ou para onde quer que você esteja divulgando, e foto para prestação de contas, fotos para os relatórios, porque não adianta ter uma foto bonita da pessoa, uma do lado da outra, por exemplo, do público, e não ter uma foto do mar de gente, de pessoas que você atingiu com o seu projeto, entendeu? Então, é justamente isso, a prestação de contas, ela perpassa ali pelo projeto inteiro. Aí, no mais, eu acho que é isso, assim, nesse processo de prestação de contas. Se você fizer isso, você vai ser bem sucedido na sua prestação de contas, vai ser ótimo, maravilhoso. E eu acho que é isso. É exatamente isso que a Fran falou, e não só isso, para complementar também, por exemplo, via Lei Rouanet, você vai gastando o recurso, né? Você já vai inserindo a nota fiscal no próprio sistema, entendeu? Então já é quase automático. E você tem que ter muito cuidado, como o Fran falou, na prestação de conta que começa antes. Então, por exemplo, você vai gastar seu recurso, você tem que saber se o cara tem nota fiscal, você tem que pegar a nota fiscal. Ah, botei R$ 200 de combustível com o dinheiro da lei, do projeto. Pegou nota fiscal, o cara não pegou, você botou do seu dinheiro, não tem como comprovar, você vai ter que pagar do seu dinheiro. Então tem que ter muito cuidado o tempo inteiro, porque é recurso público normalmente, né? É recurso público, então tudo tem que prestar conta, tudo tem que estar muito claro, transparente, tá? Senão tem que devolver mesmo. A gente vê muitos casos, muitos casos, se você pesquisar na internet rapidamente, de gente que teve devolver dinheiro de lei de incentivo por prestação de contas erradas, tá bom? Então, só para não assustar tanto, não é a coisa mais fácil do mundo, mas também não é mais difícil. É um caminho que eu faria novamente, tá? Que nos permite realizar nossos projetos musicais, artísticos, enfim, os projetos que a gente queira ter, não só pontuais, como permanentes, né? Um sonho grande que eu tenho, por exemplo, é ter um projeto social na área de música aqui em Sobral, permanente, como tem o Bacarello, como o do professor Leandro, que 90%, todo mundo que conhece ele aqui de Sobral ama ele, né? Então o projeto social deles, tanto lá em Luiz Gomes quanto em Pau dos Ferros, é via lei de incentivo, lei de incentivo fiscal. Então, por que Sobral a gente não poderia ter um projeto via lei de incentivo fiscal, captando recursos de empresas fortes que a gente tem aqui em Sobral, grandes empresas, e esses projetos não é só na área de música, né? Por exemplo, lá em Luiz Gomes tem dança, tem teatro, tem informática, tem cursos de idiomas. Então, são projetos grandes, né? Projetos sociais grandes que são sustentados com nossos recursos públicos, mas que são geridos por empresas, ONGs, instituições sem fins lucrativos. Importante também salientar que, mas é sem fim lucrativo, você disse que comprou um negócio, não pode ficar com ele, mas a gente também é ressarcido por todo o trabalho que a gente faz. Você vai colocar o seu valor dentro do projeto. Então, seu valor como produtor, se participou do projeto, o valor que você vai receber como executante, vou escrever os repertórios, vai botar seu valor como arranjador, certo? Você não pode fazer tudo, lógico, no projeto, mas você vai ser realmente remunerado por isso, não é de favor não, a gente está fazendo o projeto. Eu que não podia porque a gente como eu sou da UFC, eu sou de dedicação exclusiva, então realmente eu não entrei ganhando nada na lei de incentivo na lei de incentivo federal, no projeto de encontro de cordas. Mas os professores que passaram aqui conseguiram receber, não 100%, que a gente não conseguiu captar 100% do recurso previsto, a gente conseguiu captar só 35% do recurso previsto, tá? Para o encontro de cordas. Mas já deu para fazer, né? Melhor que o primeiro, por exemplo, tá? Não no ideal, mas já deu para fazer bem. Então, eu diria que é um caminho viável, tá? Vocês, no decorrer do programa, né, desse episódio, vocês falaram muito, né, sobre as experiências de vocês com captação de recursos dentro das leis de incentivo. Agora, para finalizar, eu gostaria que vocês falassem especificamente disso, da experiência de vocês como financiado por essas leis de incentivo. Então, o Encontro de Cordas, que foi o mais recente, não foi meu primeiro projeto via lei de incentivo fiscal, tá? Eu já tinha escrito outro. Por exemplo, o meu primeiro projeto eu escrevi para uma turnê com quarteto de cordas que eu tinha pelo Nordeste, e a gente foi aprovado no Banco do Nordeste, R$125 mil para esse projeto, e foi aprovado Lei Rouanet, tudo certo, só que o Banco do Nordeste nunca depositou. Então acontece, o projeto acabou não acontecendo, porque nenhum projeto, na verdade, daquele ano foi
foi remunerado, mas esse é aquele edital que eu digo que você faz o projeto dentro do edital e depois a Lei Rouanet você só faz meio que carimbar, tá? Mas eu acho que é um caminho muito plausível e viável para nós, tá? Principalmente para quem quer escrever tem ideias, projetos diferentes, projetos inovadores, né? E quer levar a nossa arte não só aqui dentro da cidade, mas para fora. Então, é uma possibilidade muito plausível para vocês executarem o projeto de vocês, tá? É a coisa mais fácil do mundo? Não é, até porque demanda, vocês vão captar principalmente a fonte desse recurso, é dinheiro público, né? E dinheiro público você tem que ser transparente, você tem que fazer com honestidade, você tem que prestar contas o mais rápido e claro possível, né? Porque senão a gente vai falar de corrupção, a gente vai falar de outras coisas sem ter nenhuma propriedade. Então, o primeiro passo é você ser muito claro no seu orçamento e no seu projeto, né? E fazer um projeto realmente que traga algum benefício para a sociedade, certo? Em cima disso, eu incentivaria todos realmente a procurar esses caminhos, que são caminhos muito plausíveis e muitas vezes pouco utilizados pela gente. Quando eu fui no Banco do Brasil abrir a conta do projeto, do Encontro de Cordas, ninguém lá dentro sabia como é que fazia, porque nunca tinha sido aberta uma conta da Lei de Incentivo Fiscal aqui nessa agência aqui em Sobral. E eu disse, não, como assim? Sobral cheio de projetos e tal, não sei o quê. E não tinha tido nenhum. E só pode ir no Banco do Brasil, certo? Não poderia ser em outra conta. É o governo que abre direto no Banco do Brasil. Então, às vezes a gente não faz pelo medo do desconhecido. Ou medo que seja grande demais, que eu não vou dar conta, que tem que prestar conta e tem que fazer tudo. Mas o mundo é isso, né? O mundo é isso. Então, eu diria a vocês que vá, porque vale a pena, tá? Vale realmente a pena. É difícil, não é a coisa mais fácil do mundo, tá? Tem editais que vocês vão ganhar, tem editais que vocês vão ganhar por pouco, mas aí vocês não vão ganhar por pouco, mas aí vocês vão ganhando experiência, vão sabendo os caminhos. Aí daqui a pouco vocês estão igual a Fran, ganhando todos os editais que vocês concorrerem, certo? O auge. Então, no meu caso, eu nunca tive um projeto aprovado em lei de incentivo, nem federal, nem estadual. Aliás, aqui no Ceará tem uma lei de incentivo estadual, se não me engano, que é o próprio mecenato, que de vez em quando abre edital aí. Nesse ano já abriu. Mas, enfim, voltando aqui minha história, eu nunca fui aprovada, né, em lei de incentivo, mas eu já passei em editais de premiação, que os valores são menores, né? Editais de premiação, editais de credenciamento, e, enfim, outros editais menores, entre aspas. E aí, basicamente, eu estou produzindo atualmente 11 pessoas. Cada uma dessas pessoas, tipo, cada uma tem 2, 3 projetos, digamos, e a gente já passou em inúmeros editais, né? Edital do SESC, edital do Centro Cultural do Quió, edital do Estado, da lei, no caso, da Lei Aldir Blanc no Estado, na Lei Aldir Blanc no município, enfim, vários outros projetos, além da Aldir Blanc, já passamos em edital do Arte em Rede, já passamos, enfim, muitos editais aí que já saíram, o dentro de casa também já passamos. Então, fora isso, a gente agora, recentemente, em alguns desses projetos, foram aprovados no edital de uma fundação lá de Minas Gerais, que é a Carlos Drummond de Andrade também, mas é edital de credenciamento, então a gente está aguardando ser chamado. Então, basicamente, e nesse ano eu virei meio que rata de edital, né? Eu tô administrando uma página no Instagram, que eu não vou dizer qual é, que eu não quero divulgar, porque eu tô sendo anônima, mas basicamente em que eu divulgo editais nessa página, saca? E aí eu fico muito feliz, assim, esse é um universo que eu gosto de produção, eu gosto de produzir, e é isso, assim, basicamente é isso. E eu falo para vocês, não fiquem assustados, assim, porque inicialmente realmente assusta um pouco, tipo, nossa, muita coisa, não vou nem tentar. Mas tenta, porque aí quando você passar, vai dar um gás para você tentar o próximo, e o próximo, e o próximo. E é isso, gente. Eu fico muito feliz de estar aqui e valeu. Então é isso, gente. Fiquem aí com a reflexão que os convidados passaram para vocês tentarem os editais. Eu, inclusive, estou dentro desse caminho aí para
tentar alguma coisa, né, nessa área. Bom, e para finalizar, eu gostaria de saber se os convidados têm algum recado, alguma dica que gostariam de deixar para os nossos ouvintes. Pronto. No meu caso, é bem rápido, viu, gente? Primeiro, obrigado também pelo convite, né? Em nome aí da casa, em nome do professor Marcelo. Fico muito feliz também de integrar a equipe do Musicast como social media. E aí, basicamente, eu queria relembrar, né, a todo mundo que agora, em 2021, no final do ano, vai ter a Lei Aldir Blanc parte 2. Então, possivelmente, vai abrir vários editais, agora que a Aldir Blanc, o prazo dela de execução foi prorrogado, né? E também está em tramitação a Lei Paulo Gustavo, né? Então, quem quiser saber mais, procura Comitê Paulo Gustavo. Eu acho que é Comitê Paulo Gustavo, ou Comitê Paulo Gustavo Oficial no Instagram. Acompanha, se liga do que se trata essa lei. Ela é uma lei para emergencial inicialmente, né? Mas possivelmente eu vejo uma possibilidade aí de se tornar um movimento fixo e anual, né? Tanto Lei Aldir Blanc ou Lei Paulo Gustavo, enfim, e que faça com que esse fundo de cultura que a gente tem dentro do Brasil, né, seja capilarizado também, né, que atinja aí os artistas da ponta. Então, fiquem atentos, né, participem dessa movimentação também, porque a gente está, por meio dessa movimentação, garantindo o que é nosso por direito também enquanto artistas, tá bom? Fora isso, gravem as músicas de vocês, tenta ver parceria, porque tem várias pessoas dentro do curso agora que trabalham com produção musical, então tenta ver se dá para fazer uma collab, tenha um bom material de vídeo, né, portfólio, clipe, currículo, fotos de boa qualidade. Qualquer celular agora mais recente consegue tirar umas fotos legais. Então, atualizem o material de vocês e tentem os editais, né? E é isso. Muito obrigada aí, gente, e valeu. É isso, pessoal. Muito obrigado pelo convite e vocês por terem escutado. Novamente, gostaria de incentivar vocês a escreverem projetos, concorrerem a editais, tá? Que vai dar certo, tá? E principalmente pelo período que a gente está, é uma solução para a nossa área artística. E qualquer dúvida, qualquer conselho ou consultoria que vocês quiserem, eu estou à disposição também, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. É isso aí. Eu, em nome do Musicast, gostaria de agradecer vocês por terem aceitado participar de mais um programa do Musicast, ter contribuído mais uma vez para o crescimento do nosso podcast. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que vão estar na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com as bolsas para o projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participarem e contribuírem com este episódio como convidados Fran Nascimento e Israel Victor, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elildo e Douglas Lopes, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo Matheus. Música